Olá pessoal, estou aqui de novo para responder perguntas dos nossos seguidores. A primeira pergunta é do Mauro. Como resolver a questão dos precatórios sem prejudicar as contas do governo? Tem, na verdade, um passo inicial que ajudaria muito. Assim, se o governo, se o Estado fosse menor, se o Estado tivesse um peso menor na economia, naturalmente seriam gerados menos precatórios, porque os precatórios, em geral, são contestações judiciais por coisas que o governo não pagou ou cobrou demais. Se o governo atua em menos áreas, se o governo cobra menos imposto, geralmente a gente vai ter menos contestações judiciais sobre a atuação do governo. Mas essa é uma resposta muito filosófica. A gente pode ir para duas questões mais pragmáticas. Uma é interpretar essa questão de como sem prejudicar as contas do governo. A gente, no contexto que a gente tem hoje da regulamentação do pagamento de precatórios, hoje a gente tem uma decisão do STF que permite que a parte do precatório que for inscrito, que exceda o subteto, que foi previsto na emenda constitucional 113 e 114, pode ser paga fora do limite dos gastos concebido pelo arcabouço fiscal até 2026. Então tem um grande problema, porque se a gente tiver um volume de precatórios em 2027 expressivo, que exceda esse subteto, vai ter uma pressão grande sobre essa figura do limite de despesa, que é uma das âncoras do novo arcabouço fiscal que foi instituído o ano passado. Então esse é um problema das contas públicas que a gente teria que resolver no que se trata quando a gente trata de precatórios. Como isso poderia ser resolvido? A minha visão é que isso deveria ser assumido, que o limite de despesa que o arcabouço fiscal concebeu, ele foi estabelecido com um volume, um fluxo de precatórios que não é compatível com o fluxo real de precatórios, e recalcular esse limite de despesa a partir da origem dele, que é a base orçamentária de despesa para 2023. Então, recalcula o limite original com o que se estima que é o fluxo correto de precatórios. Isso evitaria um potencial problema que o pagamento de precatórios tende a trazer a partir de 2027. Aí tem uma outra perspectiva de analisar essa questão dos precatórios. Dado que nós temos este fluxo de precatórios, como a gente fazer para reduzir esse fluxo de precatórios? Aí, de novo, a gente vai para discussões mais estruturais. Por exemplo, uma legislação mais simples, uma legislação que dê menos brecha para contestações judiciais da atuação do governo, poderia reduzir esse custo de precatórios. A possibilidade de fazer acordos antes da decisão final reduziria o fluxo de precatórios. E aí tem uma atuação marginal que aparentemente o governo também já está fazendo, que é antecipar o volume previsto para pagamento de precatórios dentro do próprio ano, para evitar que pague os encargos financeiros do pagamento precatório. Então, se o governo decide pagar o precatório no final do ano, ele vai pagar juros até o final do ano sobre aquele volume de precatório. Se ele decide pagar no início do ano, ele economiza o pagamento de juros. Então, essa questão dos precatórios e como ela afeta as contas públicas tem todos esses prismas, e as possibilidades são essas que eu coloquei. A próxima pergunta é do Guilherme. O andamento ou não de desonerações e tributações pode impactar até quanto os juros locais no curto, médio e longo prazo? Essa é uma pergunta assim, bem específica. Essa questão de quantificar quanto pode impactar no longo prazo é bastante complicado. Então, para fugir das complicações, eu vou dar uma resposta mais em tese. Essa questão das desonerações e das tributações e como ela afeta a taxa de juros, ela tem um veículo, né? Que seria passos de como isso viria a afetar. Se o governo tem dificuldade de reduzir desonerações, se o governo tem dificuldade de aumentar tributo, aumentar arrecadação, o governo terá dificuldade de cumprir as metas. Se o governo tiver dificuldade para cumprir as metas, ele vai colocar em dúvida a sua trajetória da dívida. E a sua trajetória da dívida pode criar uma trajetória de dívida
menos favorável. Uma trajetória de dívida menos favorável é abrir uma discussão sobre solvência, sobre a capacidade do país honrar os seus pagamentos, em geral, tende a ter efeito sobre o câmbio e sobre a inflação. E aí a gente chega no ponto da taxa de juros. Se há um ambiente onde há uma incerteza maior sobre a capacidade do governo de honrar os seus pagamentos, sobre a trajetória de solvência da dívida pública, a gente pode vir a ter o câmbio reagindo. Se tem um grande choque de credibilidade na solvência do país, o câmbio normalmente vai reagir e talvez venha a reagir também a inflação, e o Banco Central pode ser que tenha que agir num ciclo como esse, interrompendo antecipadamente o ciclo de corte de juros ou eventualmente tendo que subir a taxa de juros. Mas toda essa trajetória, todos esses passos que eu mencionei, depende naturalmente do contexto internacional. Hoje a gente vê um contexto internacional muito mais condescendente com as situações fiscais desequilibradas dos países, em certa medida por conta de efeitos do combate à pandemia sobre as contas públicas dos diferentes países, também efeitos do combate à inflação em diferentes países. Então há no mercado uma certa condescendência com situações fiscais mais desequilibradas. A questão é o quanto dura essa condescendência enquanto o cenário internacional aceita essas situações fiscais desequilibradas. Por quê? Porque o Brasil analisando de um ponto de vista de mais longo prazo, analisando de um ponto de vista histórico, o Brasil é um país que tem uma carga muito elevada para o seu nível de renda, que tem um nível de despesa muito elevado para o seu nível de renda, e tem uma dívida pública muito grande e tem uma dívida pública muito cara. O que eu quero dizer é isso em comparação com países emergentes e com demais países do mundo. Numa situação onde uma condescendência menor com desequilíbrio, numa situação de condescendência menor com desequilíbrios fiscais, o Brasil não teria uma fotografia muito boa para mostrar. Então, o Brasil precisa não só melhorar a sua situação fiscal, mas precisaria melhorar relativamente a situação fiscal dos outros países também. Bom, eram essas perguntas que eu tinha para hoje. Até uma próxima.